alegria. Ei, lindo, levanta a cabeça. Essa mensagem vai te primeiro incomodar, vai colocar o dedinho na ferida, mas depois vai curar você. Vai te provocar, mas vai te direcionar. Então, meu lindo, eu não sei qual é a fase, eu não sei qual é a estação que você se encontra. Mesmo que não seja a melhor, permaneça aqui, porque algo vai mudar dentro de você. Amém? Mas antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo! Irmão, curte o vídeo, dá um likezinho, joinha top, bem rapidinho, só aperta, olha, se inscreve, olha que voz gostosa. Se inscreve, um bebê falou que linda. Oi? Se inscreve, né? Se inscreve no canal do tio. Tá faltando, tá quase chegando em 10 milhões, quase. Ó, quando chegar a 10 milhões, nós vamos pegar um inscrito do canal, vamos sortear, não sei como, e vai para Israel com a gente no ano que vem. Só pra falar, se você não tiver inscrito, não vai ganhar. Isso, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do céu pra você aqui no nosso canal, 7 horas da manhã. Vamos pro vídeo. Será que eu perdi de novo? Não. Tá aqui, assim. Ufa. Oi, tudo bem? 24 de Provérbios, versículo 10. Capítulo 24, versículo 10. E pior que eu sei de decor. Eu nem precisava. E por que eu fiz isso? Eu não sei. Não precisava ter complicado tanto a vida. Mas é só para você gravar o texto na Bíblia, no seu coração, escrever no caderno, colocar na porta da tua casa. Coloque em tudo, lindo. Os irmãos assim, pode fazer tatuagem. Tem uns irmãos que gostam de uma confusão. Pecado não é. Ai, encher o saco de outro. Irmão, não, esses dias eu postei uma foto que eu falei assim: ele tem tatuagem. Uau! Eu imagino Deus falando pra mim: não te quero mais. Cuida da sua vida, amém? Olha, mas é só porque você nunca mais vai poder esquecer. Porque esse texto de Provérbios, pensa, Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Deus deu sabedoria a ele, e a sabedoria dele deu todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. Bom, dá para confiar nesse conselheiro, não dá? Agora, 24:10 de Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vamos de novo, dá para ver se você celebra. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vou te falar um negócio. Eu tenho um pouco de aleatoriedade. Sou estranho. O meu algoritmo do Instagram é estranho. Eu tenho vergonha de abrir para as pessoas. Meu Instagram assim, se eu abrir, a pessoa diz: que isso? Cobra, gente correndo, carro pegando fogo, não tem nada a ver. E aparece uns conteúdos que parece que é do nada. Eu tava esses dias, isso é na vida, eu gosto de ver coisa aleatória. Meus filhos são exatamente igual. Gosto de coisa que não tem nada a ver. Só que isso acaba atraindo algumas coisas, você acaba conhecendo. E no meu caso, eu tenho um negócio comigo. Se eu aprendo algo que não está na Bíblia, eu tento procurar para ver se a Bíblia concorda. Por exemplo, na época da faculdade que me formei, foi direito. No segundo semestre da faculdade eu tive encontro com Deus.
Então, durante toda a faculdade, eu olhava para aquilo que eu estudava e buscava na Bíblia para ver se estava concordando. E a lei brasileira, ela tem fundamento na palavra, na Bíblia. É sobre a bênção de Deus que a nossa negócio lá foi promulgado. Esqueci o nome. Constituição. Foi lá. E isso que eu andei 5 anos na minha vida com aquele vadimeco miserável debaixo do braço. Veja, estava ali na palavra. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nada no mundo é novidade. Tudo a Bíblia já falou primeiro. Sim ou não? Obrigado. Já está na Bíblia. Então a gente ouve, por exemplo, eu estava lendo um livro esses tempos. É um livro, não vou fazer propaganda porque eu não estou ganhando nada. E aí ele diz que Freud, disse que o homem, quando se sente amado, se move com mais facilidade em direção ao seu futuro, ou acelera o crescimento na vida. A Bíblia diz isso muito tempo antes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o problema é se sentir amado, você não depende do amor de ninguém. Existe um amor do céu que entregou o Filho dele para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Ou seja, se o nosso problema é carência, a Bíblia supre a carência. Se o nosso problema é visão, a Bíblia supre a visão. Se o nosso problema é propósito, a Bíblia nos dá um propósito, entende? Agora, eu achei interessante. A gente está uma geração que a gente fala umas coisas meio esotéricas, meio assim, de vez meio estranhas, às vezes, não fala? Ai, que energia. Viu? As pessoas falam para mim: nossa, que energia boa você tem. Uau, celeste. Eu sei que eu preciso amadurecer algumas coisas, mas eu acho engraçado. Nossa, você tem uma áurea, uma energia, que energia boa. Antes eu ficava assim: não, é presença de Deus, não é energia. Mas eu descobri que o ser humano tem energia mesmo. A gente emite uma frequência em hertz que é possível perceber. As pessoas percebem como a gente está, o que a gente está escondendo aqui dentro. Isso é a ciência que diz. Mas olha que engraçado. A gente sempre vai desconfiar, que a gente fica assim: nossa, que absurdo, que negócio é esse? Porque mexe com a gente. E aí eu fui estudar. Aí descobri uma tal de tabela do Dr. David Hawkins, que fala sobre a frequência energética que a gente emite e tal. Eu sei que fica meio estranho, você vai para umas coisas meio louca também. Aí é o tal da lei da atração, aquilo que você deseja, tal, não sei o quê. E aí você também fica meio perturbadinho também, não dá para acreditar em tudo. Mas eu achei interessante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, peraí, o que eu sinto aqui dentro, as pessoas que estão fora conseguem sentir no ar o que eu estou vivendo aqui dentro? Você já andou com gente que não precisa nem falar que você sente uma coisa ruim? A pessoa chega e você fala assim: arrepiou. Já viu? Irmão, eu tenho um sensor comigo de gente estranha, e a minha esposa tem um sensor de piriguete. É verdade. Eu tenho um sensor para louquinho, irmão. Chegou, eu falei: ih, mentiroso. A minha esposa, ponto, chegou, irmão, pode ser bonita, feia, tanto faz. Se ela falar, é bandida. Eu tô falando sério, irmão. E até eu aprender isso, eu sofri, porque eu falava pra ela: não viaja, não tem nada a ver. Tinha. Eu tenho umas histórias, irmão, de umas perturbadinhas aí que só Jesus. Aí a gente se protege. Paula vê todo o direct, eu nem... Tá lá, Paula vê tudo, WhatsApp, confusão, tudo. Justamente pra, assim, evitar os B.O. da vida, né? Mas é o sensor dela. Irmão, é impressionante. Ela sente. Deixa, eu não vou dar mais detalhe. Mas Deus já me livrou de uns laços através dessa menina, irmão. Vou te contar. Agora, veja, se a gente emite algo que a gente tenta esconder, significa que as pessoas sentem as nossas inclinações. Agora,
como disse no começo, nada é novo, tudo está na palavra. Quando eu li esse texto, eu não precisei nem voltar na tabela de David Hawkins. Eu fiquei no texto de Provérbios. E aí você vai vendo a sequência. E o que ele vai dizer é: o que você pensa sobre como vai se dar a batalha determina como ela vai terminar. Eu vou ser mais claro com você. Olha o que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, ele está dizendo que o que eu penso determina a força que eu utilizo. Ou seja, nossa maior arma não está na mão, está na mente. Oh, meu Deus do céu, os irmãos da energia, celebra comigo. Não está na mão, está na mente. Não, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus então. Melhorei para os irmãos da energia, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus. Veja, se o maior poder nosso não está na força do braço, mas na mente, a Bíblia diz que quando o Senhor governa a nossa alma, o que sai da nossa boca, que jorra do nosso coração, é doce e aprazível. Porque a Bíblia diz: do coração do homem são as saídas da vida. Só que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando de mente. Portanto, se tem o Senhor comigo, minha perspectiva é completamente diferente das dos outros. Eu até acho estranho que a nossa geração não reproduz muito isso, mas a geração de anterior, dos cristãos que antecederam a gente, eles tinham uma fé pública muito mais declarada. Eles tinham mais coragem de declarar o que criam, sabe? Eles falavam mais, eles apanhavam mais por conta do evangelho, eles defendiam mais. A nossa geração parece que está mais amena. A gente fala muito, a gente tem muito medo por causa do politicamente correto, de falar demais e perder o lugar de fala. A gente tem muito isso. Mas veja, se somos o que cremos, determinamos o que vamos viver. Mas veja, não vou falar da energia da tabela do David Hawkins. Vou falar sobre o que a gente acredita em Cristo que podemos viver. Sabe qual é o nosso maior problema? É que quando vem a circunstância difícil, a gente trava e a gente não consegue crer que Deus pode fazer alguma coisa. Quando o desafio é grande demais, a gente bloqueia, a gente paralisa, e a palavra que sai da nossa boca é: eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, tem gente melhor. Ou seja, é o que a Bíblia está dizendo: se você se mostra frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, se você crê que você não consegue, você não vai conseguir. Agora, se o problema é a nossa mentalidade, como que eu faço para recuperar isso? Como que eu faço para alterar essa frequência então que eu emito? E aí eu vou te falar, lindo: pensamento baseado na palavra. Meu Deus, muito obrigado, irmã, pelo apoio. Meu Deus do céu, pensamento baseado na palavra. Você não se move mais porque dizem, você move pelo que a palavra diz. Você não se move mais pelo que criticam, você se move pelo propósito que Deus te deu. Você não se baseia mais na expectativa humana, você se baseia na promessa que Deus tem sobre você, entende? A perspectiva é outra, a fé é outra, a esperança é outra. Aonde todo mundo não enxerga o fim, você encontra um caminho para percorrer. É o tal aquele negócio de que o esperto, no dia que todo mundo chora, começa a vender lenço. A nossa visão muda. E eu vou te falar que isso é interessante. Quando a gente muda a mentalidade e a gente deixa a mentalidade de Cristo nos governar, na presença dos nossos inimigos, a nossa ousadia é diferente. Nos dias difíceis, a nossa ousadia é diferente, a nossa reação é diferente. Então, se sem essa mentalidade somos fracos, acovardados, quando Ele entra e domina o nosso coração, automaticamente a postura muda, as decisões mudam. Isso é tão poderoso que tem o poder para mudar a sua vida tanto que você não acredita. Quando nós declaramos o que cremos em Cristo Jesus com a nossa boca, começamos a ver com os nossos olhos o agir e o favor do Senhor em nossa direção.
Então, veja, quando eu fiquei nisso, eu larguei a teoria de Hawkins e comecei a paralisar na palavra. E eu fui procurar histórias que demonstravam a mentalidade antes da batalha. Entende? Aí eu encontrei Davi. É maneiro demais. Davi olhou um gigante. Todo mundo diz o quê? Não vai. Ó céu, ó vida, ó azar, é grande demais. Davi falou, eu vou. Só que Davi era pequenininho. Davi era um garoto. Mas Davi tinha uma visão positiva, baseada na palavra, que ninguém do exército hebreu tinha. O gigante ficou 40 dias desafiando. E no dia que o garoto chegou, ele olhou e falou assim, eu dou-lhe um pau nesse cara. Vamos melhorar. Irmão, acorda comigo. Todo mundo diz não dá. Quem é cheio do Espírito Santo, quem carrega um pensamento baseado na palavra, diz dá pra fazer. A gente consegue. Agora, a parada é que quando a crise chega, é que esse teste acontece. A gente não sabe o tamanho da fé até o gigante chegar na história. A gente não sabe a capacidade que a gente carrega até a gente vencer uma batalha. A gente não sabe a coragem que a gente nutre até o ladrão entrar dentro da nossa casa, até alguém tocar no que a gente ama. Só que olha o que a Bíblia diz: se o que antecede a batalha te torna frouxo, o dia da batalha a tua força é pequena. Agora, se o contrário se torna verdadeiro, se você se mostrar forte, quem passa medo é quem te desafia. Irmão, eu vou ser mais claro e vai parecer estranho. Eu vou dar um conselho. Eu vou te ensinar Não, peraí. Como que eu posso dizer isso para você? Eu vou te ensinar a enganar o inimigo. Não, peraí. Irmão, se eu fosse você, eu ficava agora. Como é que eu engano o inimigo? Você engana assim, ó. O pau tá torando, o gigante se levantou, todo mundo tá, meu Deus. Você por dentro tá, meu Deus. Por fora, eu vou dar-lhe um pau nesse gigante, ele não vai aguentar um segundo comigo. Eu vou vencer, Deus é comigo. Irmão, até o gigante olha e fala, caraca, esse homem é sinistro. Envergonhar o inimigo é olhar na cara do teu inimigo, na cara da tua circunstância difícil, do problema que te persegue, mesmo que por dentro você esteja morrendo de medo. A sua boca declara o que você crê, não o que você enxerga. Então, se a realidade diz você vai perder, a fé diz eu vou ganhar. Em nome de Jesus, essa circunstância não vai me parar. Veio para fazer você baixar a cabeça, mas você levanta a cabeça. Você faz postura de quem sabe que o Deus de Israel está com você e nada você precisa temer. Bom, eu preciso da história. Eu vi que vocês não acreditaram muito. Vocês ficaram assim, será? Não tenho eu te ordenado ser forte e corajoso? Não, peraí, irmão. Deus está falando com Josué aqui. Esse texto é quando Josué recebe o cajado de Moisés. Moisés era o homem que ia libertar o povo de Israel. Não conseguiu. Chegou um determinado momento que Deus disse, não vai entrar ninguém, não vai entrar você, vai entrar só os filhos dessa geração quando o último dela se for. Sobrou Josué e Caleb, lembra? Josué e Caleb foi com os espias, viram a terra, aquela coisa toda que você sabe. Só que ele era um servo, ele não era o dono da parada toda. Ele não era o sacerdote, ele não era a pessoa da missão. Ele foi chamado no 45 do segundo tempo para entrar e tinha que fazer o gol do campeonato. Quando Deus chama ele, Deus diz, agora é você que vai levar o povo para a terra prometida. É você que vai levar. Agora, quando ele fala isso, eu imagino que a cara do Josué está assim, mas eu sou o Moisés, que é o Moisés não conseguiu. Como que eu vou conseguir? Aí Deus diz para ele, seja forte e corajoso.
Veja, não, peraí, Deus não está falando que Ele vai abençoar o Josué. Ele está falando, é para você ser forte. Você precisa ser corajoso. Senão eu não vou conseguir fazer. Entende? O que o David Hawkins falou anos e milhares de anos depois, Deus já tinha falado para Josué. Ô Josué, acredita que eu estou contigo. Meu Deus. Ô Josué, levanta a cabeça, rapaz. Seja forte, corajoso. Eu vou falar até você ficar feliz. Seja forte, corajoso. Não importa a circunstância. Seja forte, corajoso. Aí calma. Não empolga não. Aí ele diz, nem fique desanimado. Meu irmão, peraí. Você tem uma missão gigante. Você tem um bando de louquinhos que você tem que atravessar para a terra prometida. O caminho não é fácil. Você não era o dono da missão. Veio para você, caiu no colo uma bomba gigante de um povo revoltado que se virava contra o Senhor toda hora. E agora você, o estagiário da parada toda, vai ter que levar todo mundo. Ei, irmão, é tipo o tio da van. Quando as crianças vão entrando, tipo assim, eita Jesus da minha vida, por que eu escolhi isso para fazer? Cada um de um jeito, cada um pensa de uma forma. Se deixar, pula da janela do ônibus. Irmão, eu estou imaginando o Josué, a cara do Josué faz que Deus fale para ele. Ei Josué, escuta o que eu vou te falar. Primeiro, seja forte. Segundo, seja corajoso. Terceiro, não desanima. Eita, gostei dessa. Vai lá e arrasa. Muito bom. O ser humano precisa ser estudado. Isso não está na Bíblia. A gente que inventou. Desce e arrasa. Irmão, agora, veja, se você tem medo, se você não acredita que Deus pode, se a tua fé não é suficiente, a tua força no dia da batalha será pequena. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, quando você ouve o Senhor está dizendo, ei, seja forte, corajoso, não desanima. Aí Ele diz, e eu, o Senhor, te ajudarei. Você entendeu? A ajuda só vem depois que a postura muda. Deus não dá para o fraco. Deus não dá para o covarde. Deus não faz pelo injusto. Deus não faz. É ruim falar, mas os covardes, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Os covardes não herdarão. Então, lindo, não há escapatória para você. É o que a palavra diz. Eu só vou fazer se a tua postura mudar. Então, meu lindo, você quer viver o milagre do Senhor? Você quer ver o agir de Deus na sua história? Você quer que Ele entre na circunstância? O conselho dele é importante para você entender. Ele só entra quando a sua postura de crer e evidenciar com a palavra muda. Então, se você é covarde, se você não acredita, se você não se joga de verdade, o milagre não vai chegar. Agora escute, Deus está dizendo para o Josué: Josué, a tua postura muda e eu entro na história. Eu vou ler para você nunca mais esquecer. Então o Senhor disse para Josué: seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, pois eu, o Senhor, serei com você por onde quer que você for. Não tenha medo, não desanima, creia com todo o teu coração que o Senhor vai entrar na briga por você. Levanta a cabeça, confia que o Deus que te chamou é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. E o favor do Senhor vai se derramar sobre você. E o gigante que parecia grande demais vai cair ao chão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmão, o mundo vai chamar isso de visão positiva.
mundo vai chamar isso de pensamento positivo. Mas nós não chamamos de frequência, não chamamos de pensamento positivo, nós chamamos de fé. Eu vou reproduzir o que alguém daqui gritou: dá o passo. E ele coloca o chão. Não, eu vou te contar uma coisa e eu termino. A fé faz a gente fazer loucura. A fé, ela às vezes nos expõe à vergonha, porque a gente se move numa direção que não faz sentido para a maioria dos que nos enxergam às vezes. Mas quem tem fé tem uma visão que transcende o natural do ser humano. Então quem tem fé ora sobre coisas que nem sabe se um dia vai viver. Por exemplo, minha esposa, quando eu casei com ela, ela dizia para mim: o meu maior sonho é ser mãe. Eu morria de medo, irmão, de não conseguir. Morria de medo. Mas quando o Senhor me fez entender que Ele era comigo, eu não orava mais para que eu tivesse, eu orava para que o Senhor abençoasse os meus filhos que iriam nascer. Não, você não entendeu, vou melhorar. Eu não orava para que o milagre acontecesse. Eu cria tanto que o milagre iria acontecer, que eu já orava pelo futuro dos meus filhos, já orava pelas noras, já orava pelo... Não, eu já orava. Eu vou falar uma parada para você. Eu e minha esposa, a gente foi morar numa kitnet quando casou. Mas nós íamos nos apartamentos de rico da cidade. Verdade, nós ia lá, minha esposa entrava, ela tem cara de rica, ela pagava a conta. Ela entrava nos apartamentos e eu entrava atrás dela. Eu não entendia a postura dela, mas ela entrava no apartamento, o cara mostrava aqui: ó, esse apartamento top. Daí ela dizia: ih, essa parede aqui eu acho que eu quebro. E mano, não tinha dinheiro para pagar a porta do apartamento, ela estava quebrando a parede do apartamento. E aquilo me confundia. Eu dizia para ela: amor, como assim? Ela dizia: eu creio que um dia Deus vai nos dar, a gente vai morar num lugar maravilhoso. Eu creio. Parece loucura, mas veja, aquilo que você crê e declara com fé não é a energia que atrai, é o favor do Senhor que se derrama sobre você. Então, meu lindo, ficar de cabeça baixa não resolve. Peraí, confundi, vou melhorar. Ficar de cabeça baixa não resolve o problema de ninguém. Desistir não muda a vida de ninguém. Parar no meio do caminho não muda a circunstância que você está. Tentar retroceder não muda a distância que você se encontra. Agora, quando mudamos a mentalidade que carregamos, absorvemos a identidade de Cristo que está em nós, a gente não volta, a gente não para, a gente não desiste. Há sangue no olho, e aquilo que deveria vir para nos destruir, a gente acaba assustando. Porque tudo está contra, a gente está dizendo: eu vou vencer, o Senhor é comigo, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Irmão, o inimigo fica confuso, fica tonto na nossa frente. Cara, eu não estou entendendo nada. Olha o tamanho da confusão, e ele está aí crendo, declarando. Ele vai viver coisas sobrenaturais, porque aquilo que ele crê, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Você está entendendo? Agora, a postura vem antes do milagre. A história que eu vou falar para você é: um dia, eu e minha esposa, a gente parou na frente de um apartamento pequenininho, de 40 metros quadrados, que estava na planta e tinha uma placa: em breve empreendimento e tal. Parou eu, minha esposa, um amigo com a futura esposa dele. Nós paramos na frente e falamos assim: vamos orar. Eu creio que um dia a gente vai morar nesse lugar. Eu e minha esposa, 2 meninos. Levantamos as mãos, não conhecia o nome da rua, não sabia direito o endereço. Passamos por um acaso. Levantamos a mão e começamos: Jesus, nós cremos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós cremos que um dia o Senhor vai nos dar esse lugar. Jesus, eu quero morar aqui, Senhor. Eu achei maneiro a rua, eu gostei do lugar. Senhor, eu posso pagar essa conta, eu acredito que eu consigo. Então, Jesus, faz um milagre. Aí, olha só, tinha um telefone, peguei o telefone no outro dia e liguei.
Liguei para a corretora. O nome dela é Raquel. Ô Raquel, se estiver me ouvindo, liguei para Raquel. Oi Raquel, tudo bem? A Raquel falou para mim: quanto você ganha? Aí eu falei: o que tá rendendo aí, irmão? Ela falou: oi, registrada? Não. Tem conta? Tem. Não tem nada lá não. Eu falei a minha realidade para ela. Ela falou assim para mim: infelizmente você não tem capacidade de comprar esse apartamento, não vai aprovar o seu nome. Mas ela não tentou. Ela só disse que não ia dar. Ela ouviu e falou: não vai dar. Eu falei: então tá bom, Raquel, beijo, me liga. Mas eu fiz uma oração. Eu declarei algo no mundo espiritual. E o tempo passou, 3 meses se passaram. Um belo dia, fui tomar café, comer um sorvete. Pro apartamento eu não tinha dinheiro, mas pro sorvete, 2 bolinhas. Tô tomando sorvete e o rapaz, o Roque, falou pra mim: comprei um apartamento na rua Valdomiro José Borges, número 1219. Eu não sabia onde era. E era o lugar que eu tinha orado, na frente. E aí ele falou assim: e o corretor que me atendeu falou que aquele que eu indicar, eu ganho R$400 de comissão. Era grande o valor do apartamento. E ele falou assim: e quem dá o nome do apartamento foi escolhido vai ganhar mais R$200. Irmão, a calça de adolescente é mais de R$300. Só quem é velho pegou a referência, perdão. Aí ele falou assim: o nome do corretor é Aranda. Oi Aranda, fui eu que te liguei. Liguei pro Aranda, falei: ô Aranda, tudo bem? Tô com meu amigo aqui, ele falou do apartamento que comprou e eu queria ver se eu consigo comprar esse apartamento também. Ele falou: como que é a tua situação? Daí eu falei pra ele: isso. Aí ele falou assim: rapaz, é difícil, mas a gente vai conseguir. Irmão, mas eu não sabia onde era o apartamento ainda. Eu estava comprando sem ver. O que passava eu ia comprar. O que desce, irmão, o que desce. Eu ia comprar o que desce. Fazer o quê? Ele pediu meus dados, passou a minha ficha, irmão. Ligou para mim e falou assim: rapaz, passou. Aí eu falei: onde fica o apartamento? Valdomiro José Borges, número 1219, bloco 4, apartamento 301. Aí eu fui lá na frente, peguei o GPS. Lembra aquele GPS que era da Foston, né? O rico tinha Tonton, o pobre tinha Foston. Coloquei. Irmão, quando eu entrei na rua, eu falei pra minha mulher, minha esposa: a gente já passou aqui, não passou? Ela falou: já passamos. E aí, irmão, quando eu cheguei no endereço, era na frente da placa que eu havia orado 3 meses antes. Ei, não foi a energia, foi a palavra de Deus liberada sobre mim através da fé exercitada. Orei no apartamento, vendi o apartamento. Deus mudou a nossa vida. E o apartamento que a minha esposa entrava para ver, para derrubar a parede, a gente conseguiu morar num desse também. Irmão, tudo aquilo que a tua fé alcança, em nome de Jesus, você vai viver. Porque se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Fala para quem está perto de você: levanta a cabeça. Não é sobre a tua energia, é sobre a presença de Deus que está em você. Você é limitado, Ele é ilimitado. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque a tua fé, a tua palavra aumenta a nossa fé e faz nós levantarmos os nossos olhos
e ver além de tudo aquilo que um dia sonhamos. Senhor, encoraja-nos. Senhor, nos envia para circunstâncias desafiadoras, mas que glorifiquem o Teu nome e nos leve para novos níveis da nossa história. Deus, no nome de Jesus, nós queremos viver o sobrenatural. Nós não queremos viver uma vida ordinária, nós queremos viver uma vida extraordinária, Jesus. Uma vida cheia da Tua presença, uma vida cheia de milagres, de testemunhos para contar. Deus, em nome de Jesus, nós cremos e declaramos, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Ó! Ai, lindo, que bom que você está aqui. Que bom que essa palavra encontrou você. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem há 6 anos atrás. Teria evitado tanta ferida, teria evitado tantas noites sem dormir, teria evitado tanto choro escondido, teria evitado tanta dúvida. Mas que bom que ela chegou para você agora. Vai mudar a tua visão e vai te fazer tomar uma decisão. Amém. Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu quero pedir um favor para você. Curte o vídeo. Só dá um likezinho, é rapidão. Curte o vídeo, comenta qualquer coisa, só por dó mesmo. Comenta: oi gente, tô aqui, tudo bem? Que lindo. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Ó, e se você chegou na mensagem até aqui, comenta que você chegou. Comenta qualquer coisa, fala assim: eu entendi o que você falou. É só para dar irritado em quem viu depois. Amém? Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui, 7 horas da manhã. E o dia que você entender que começar a semana na presença de Deus muda como a história termina no final, você nunca mais vai ser o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o meu preferido, o João. Fofinho. João é meu preferido. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu sou quem eu menos gosto. Essa é a palavra. Aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero, quando vi, já fiz. É uma luta. Meu sonho era ser o João, de boa, príncipe lindo, bonzinho, doce, fofoqueiro. Ai, João é maravilhoso. João capítulo 1, verso 10 diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Então eu já sei que ele está falando de Jesus e que ele é o mesmo que estava em Gênesis capítulo de número 1. E o Espírito pairava sobre as águas. Ele não nasce aqui, ele está desde sempre. Amém.
Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Todos aqueles que o receberam, ou seja, não é para branco, não é para preto, não é para amarelo, não é para quem tem dinheiro, não é para quem é pobre, não é para quem é rico, é para aqueles que o reconhecem como o único, legítimo e suficiente Salvador. E para estes, Deus lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Irmão, tem títulos lindos que o mundo dá: doutorados, pós-doutorados, mestre, e tanto título, mas nenhum é maior do que ser filho de Deus. Bom, mas é só para aqueles que o recebem. Ai, gente, olha, eu confesso que essa mensagem, ela me pegou primeiro. Ela não me pegou normal. Ela me pegou num dia de angústia. Sabe aquele dia que você ouve o que não queria ouvir? Bom, foi nesse dia que nasceu. Minha esposa estava no colégio, voltou e falou para mim, 2 dias depois, eu acho: sabe que falaram da gente? Eu sou fofoqueiro, curioso. Eu devia ter falado não quero, mas ela falou, sabe? Eu digo, por favor, conta tudo, não esconda nada. Irmão, eu detesto fofoca incompleta. Eu quero nome, horário, telefone, CEP, endereço. Eu sou assim. Aí ela disse, falaram que você, quando chega no colégio, tem um rei na barriga, que você não olha pra ninguém, que você só usa roupa de marca e que você se acha. Uau! Aí falaram de mim também. Falaram que eu entro no colégio, que eu sou metida, que eu não olho pra ninguém, eu não sorrio pra ninguém. Ai, meu Deus. Aí ela disse pra mim, bonitinha, mas eu sorrio pra todo mundo. Eu sou a pessoa que mais cumprimenta todo mundo, acho, naquele colégio. Aí eu fiquei pensando, como que eu explico pra ela que o problema não tá nela? Daí eu lembrei, falei, amor, o que falaram que eu sou? Falaram que você não fala com ninguém, você chega e parece que tem um rei na barriga. Eu falei, então deixa eu falar um outro comentário que eu ouvi um dia. Nós vamos fazer um evento em Joinville, na minha cidade, no estádio da nossa cidade, um milagre sobrenatural, incrível, nós morrendo de medo, chuva, vai chover, confusão. No dia eu vi um comentário, a pessoa comentou assim, no meu direct, ela falou assim, esse garoto, ele é carente de atenção. Aonde ele chega, ele quer chamar a atenção de todo mundo. Ele dá oi pra todo mundo, ele ri pra todo mundo, porque ele quer se aparecer. Então peraí, de um lado eu tenho uma pessoa dizendo que eu não falo com ninguém, que eu não olho pra ninguém. Do outro tem dizendo que eu cumprimento todo mundo. Então eu sou um problema, aqui eu sou um problema, aqui eu sou um problema. E aí eu vi um direct na mesma semana de alguém falando assim, você passou por mim e nem me olhou. Uau! Aí, irmão, eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Aí, irmão, a gente tem que ir para a palavra.
Por isso que a palavra é refúgio, é socorro, ela ilumina a nossa mente, ela acalma o coração, ela é maravilhosa. Aí eu cheguei aqui, Jesus, the number one, o mais top, o perfeito, sem mácula, sem mancha, incomparável, incontestável, inalcançável, aquele que era, aquele que é. A Bíblia diz: ele veio ao mundo. Uau! Qual é a expectativa? Todos vão amá-lo. O povo dele não o recebeu. Para quem ele veio, falou: nós não queremos você. Aliás, a gente vai perseguir você, e no final a gente vai preferir Barrabás do que aquele que curou, que salvou, libertou, expulsou demônios e tinha poder sobre tudo. A gente vai dizer: solta Barrabás, crucifiquem ele. Jesus. E eu queria te dizer assim, que eu queria ter parado aí, mas eu comecei a pensar em todo o cenário bíblico para tentar entender aonde está o problema. Aonde está o problema? O que faz a gente atrair o olhar do inimigo? O que faz você ser atacado? O que faz as pessoas falarem mal de você? O que você precisa fazer para atrair inimigos? Porque isso é uma parada. Eu não sei você, mas eu não gosto. Eu não queria que ninguém falasse mal de mim. Eu não queria que as pessoas não gostassem. Eu tenho uma coisa na minha personalidade, que se tiver 10 pessoas na minha frente e 9 estiver feliz e uma me olhar com cara de glúteo, eu paro de olhar para os 9 e fico olhando só para essa pessoa, para tentar resolver. Eu fico pensando que o problema sou eu. Eu me lembro que isso na minha juventude, eu tive um pastor que um dia falou para mim: para de ser tonto, rapaz. Você se move baseado no que os outros pensam. Começa a se mover naquilo que Deus te chamou. Bom, mas ainda não estava curado. Mas daí eu olho para a palavra, e quando eu lembro da Bíblia, na maior referência foi perseguido. Quando eu lembro dos assessores, dos discípulos, dos apóstolos, foram perseguidos, foram humilhados, foram acusados, caluniados. Quando eu olho para aqueles que vieram depois dos apóstolos, foram perseguidos, foram acusados. Mas todos da Bíblia que foram perseguidos, foram acusados, foram humilhados, têm uma particularidade: eles fizeram o que ninguém fez. Calma, vou melhorar. Eles ousaram ouvir a voz do Senhor e obedecer o Senhor. Começamos no início, lá em Gênesis. Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, que eu te mostrarei. Oh meu Deus! A Bíblia diz que ele obedece ao Senhor, e ele também é perseguido. Aí vem Moisés para libertar o povo cativo, antes José. Lembra José? Deus disse para ele, deu um sonho a ele. Então agora ele vai governar o Egito, mas não antes de ser perseguido, humilhado, porque escolheu ouvir e obedecer a voz do Senhor e fazer o que ninguém fez. Veio Moisés. Deus disse: Moisés, liberta o meu povo. Então a Bíblia diz que ele vai para libertar o povo, e o povo que ele estava libertando o condenava, o acusava, o provocava. Moisés, você nos trouxe para morrer no deserto, porque não nos deixou morrer pelo menos no Egito, aonde havia sepulcros para que nós fôssemos colocados. Veja, aí eu confesso que a Bíblia, ela é perfeita, ela é real, mas eu olho a Bíblia, coloco como um óculos nos meus olhos e tento enxergar a minha sociedade. E aí eu vou te falar o que a gente pensa.
A gente pensa que só acontece com a gente. A gente pensa que só nós somos o alvo. E aí, eu vou te falar. Pense na maior referência sua do mundo. Quem é a sua maior referência a nível mundial? Eu vou te dizer a minha. Billy Graham. O Billy Graham morreu com 99 anos, pregando a mesma mensagem, a cruz, pregando o evangelho. Pregou para quase 200 milhões de pessoas presencialmente. Rodou o mundo, sacrificou a sua vida em prol do amor de Jesus. Para mim, Billy Graham é uma referência intocável. Mas um dia tive a infelicidade de colocar no YouTube Billy Graham, e o vídeo sugerido era um vídeo dizendo que ele era um falso profeta. E eu confesso que naquele dia eu me desiludi. Meu Deus, como alguém pode falar de um homem que viveu a vida toda dedicando ao evangelho e mesmo assim é chamado de falso profeta? Milhares de frutos ao redor do mundo, pregadores que se levantaram, evangelistas que apareceram, frutos e mais frutos. Por que falam dele? Bom, falam dele justamente por causa dos frutos. Quem que é a maior referência do nosso país? Pense no nome, um herói nacional. Para mim, sem olhar para a questão cristã ou olhar para o esporte, para mim um cara incrível, Ayrton Senna. Eu sou fã, eu amo automobilismo. Para mim, que cara. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas esses dias eu vi alguém falando tão mal dele. E eu falei, caraca, o povo é estranho mesmo. O povo não respeita nada. E eu preciso dizer como que a gente resolve a crise. Porque se a mensagem é aprender a suportar o ataque, significa que eu vou ter que criar uma couraça que o que vem de fora não prejudica o que está aqui dentro. Porque o maior problema da nossa geração é gente que não vive o projeto de Deus, não vive o seu propósito, não vive o plano de Deus, porque quando ousou começar, foi atacado, foi humilhado, foi desencorajado e não suportou os ataques. E teve gente que até caminhou mais longe, mas quando viu, não aguentou a pressão. E é por isso que o Senhor me deu essa mensagem, porque eu creio que o Senhor vai prosperar você. Meu Deus, vamos de novo. Eu creio que o Senhor vai prosperar você, que o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar os seus projetos. O plano dele vai acontecer sobre você. Mas eu preciso que você saiba, é por conta disso tudo, de tudo que Deus vai fazer por você, que você vai ser atacado, humilhado, perseguido, caluniado, porque ninguém que Deus coloca a mão, ninguém se torna invisível para os inimigos que aparecem. Ninguém. Portanto, quando levantam-se os inimigos, quando as calúnias se levantam, não olhe para ninguém, olhe para quem te chamou, olhe para quem tem poder para fazer todas as coisas, olhe para Ele e acabou. Os inimigos irão embora, envergonharão, não suportarão o tempo. Ei, falaram de Jesus, perseguiram, humilharam, mas no final Ele morreu na cruz no nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Falaram de José, mas José no final governou o Egito e salvou eles da fome, e foi o período que o Egito mais cresceu na história.
Falaram de Noé, mas quando deu 120 anos a chuva caiu e era ele que estava com a família dentro da arca, e foi ele que deu o reset na terra, foi através dele. Eu quero que você entenda, se falaram dessa galera toda, imagina nós, que somos tudo da pá virada. Que é nós, irmão. Eu tenho 30 anos, eu sou um cabeçudo. Eu tenho 34 anos, irmão. As pessoas têm muito motivo para falar mal de mim. Muito. Sou profissional em dar motivo. E eu não queria. Mas quando você aparece, fica mais fácil de identificar. E a gente não é perfeito, a gente é estranho mesmo. Tem dia que a gente acorda de mal com tudo, que tu não quer ver um ser humano. O quê? Eu sou assim. Eu só não saio de casa nesse dia. Eu não quero escandalizar a fé de ninguém, mas as pessoas têm o direito de dizer, mesmo que eu estou sorrindo, que eu não estou sorrindo. As pessoas podem falar. Só que isso dói, porque não são dos inimigos estranhos, são dos inimigos de dentro. E essa é a pior cicatriz que a gente carrega, porque os nossos inimigos não são os de fora. Os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos defender. O problema de Jesus não foi com o gentil, o problema de Jesus foi com o judeu. O problema de Moisés não foi com o faraó. Deus aniquilou os inimigos de Israel. O problema de Moisés foi com o povo que ele estava libertando. E essa é a maior dor que a gente carrega, porque quando olhamos para isso, nosso coração se abala. Mas eu posso te dizer, tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. Eu vou melhorar. Se você fazer o bem, ou se você fazer o mal, você vai ser atacado de qualquer jeito. Amém? Mas tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. A sua vida vai parecer a Disneylândia. Vai ter só o Mickey e a Frozen. Não vai ter ninguém para te perturbar. Não vai ter ninguém para te incomodar. Não vai ter ninguém para te perseguir. Mas você vai ter que fazer uma coisa: nada. Você não vai poder prosperar. Você não vai poder sonhar. Você não vai poder viver os planos do Senhor. Você não vai poder romper em fé. Você não vai poder dar passos maiores. Você não vai poder ir além. Você não vai poder. Você vai ter que ficar no teu lugar. A pergunta é: você quer isso para você? Sim ou não? Então aceita que dói menos. Você vai ser perseguido, humilhado, caluniado, mas vale a pena, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Vale a pena. Quando os frutos aparecem, quando a glória dele, quando o nome dele é exaltado, vale a pena. Vale a pena, 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 vale a pena. Guarda, guarda, guarda. Vale a pena. Agora, eu vou te falar uma parada. Eu tive um dia e que deu o tilt em mim. Eu estava começando, eu era um garoto, eu tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade. Eu falei uma besteira. Só que quando você aparece tudo, certo? E eu falei uma besteira. Só que não era uma coisa assim, nossa, que coisa horrível. Era um. Só que aí eu comecei a ser atacado assim, ferozmente, como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. E eu vou te falar, irmão, essa é a parte emocionante da vida da gente. É ver o circo pegar fogo e tu tá no meio do picadeiro sem saber o que fazer. Irmão, o pau torou, confusão, o povo falando e comentava em tudo que eu falei. Meu Deus, eu não aguentava mais. Aí um amigo meu me ligou, Fábio Lacerda.
Eu quero mandar um beijo pra você, meu irmão. Eu te amo, cara. Foi ele que fez com que a série tomasse a qualidade de excelência que temos hoje. E foi ele que no dia mais difícil ligou pra mim e me deu o pior conselho. Ele é maravilhoso. Irmão, pensa um gordinho maravilhoso. Ei, ó, ele me ligou e falou: e aí? Tô sabendo o que tá rolando aí. Aí eu comecei: eu não aguento mais, cara. Perseguição, o povo me persegue, oh meu Deus. E eu chorando, lamuriando pra ele. E eu, meu Deus, olha que coisa. Aí eu falei: eu não sei se eu respondo, eu não sei se eu faço uma nota de esclarecimento, eu não sei se eu me humilho pras pessoas na internet, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou: eu sei o que você faz. Fala, deleta o teu Instagram. Sabe quando você dá aquela... que fácil. Eu disse para ele: mas a minha rede social é a minha ferramenta de maior alcance para falar de Jesus. Ele falou para mim, ele é muito bom. Ele falou: então, aprenda a absorver impactos e use deles para te fazer ir mais longe. Mude o que precisa mudar, mas não abandone a missão que você carrega. Calma que ele vai melhorar. E quanto aos ataques que você recebeu, quem está falando? Quem são as pessoas? Quem são as páginas? E eu falei: essa e essa. Eram as maiores. Quantas mil pessoas? 300 mil. Ele falou: quantos seguidores você tem? Falei: 3 milhões. Na época eram 3. Ele disse: então, lindo, não seja tonto de trazer para 3 milhões de pessoas o que 300 mil pessoas mal intencionadas estão falando. Eu estava com a nota pronta. Eu estava com o videozinho na agulha para postar. E eu ia fazer a coisa mais errada. Quando você responde ao acusador, quando você responde os teus inimigos, você dá o presente que ele foi buscar. Ele queria te desestabilizar. Ele queria tirar o foco do teu coração. Ele quer que você pare de olhar para Jesus. E o problema é que ele não quer que você viva. Ele não sabe o que sente, mas é isso que ele faz. É para te parar. E quando você dedica tempo para responder a acusação e esquece de Deus que te chamou para o propósito, você para aonde deveria acelerar. Lindo, não responda àqueles que te perseguem. Não responda àqueles que te acusam. Não respondam o que falam mal de você. Não, bebê, não responda. Se você responde, você alimenta o caos. Você dá de presente a sua atenção. Você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, para quem não ama você, para quem não quer o teu bem. Então, se você não faz, só tem algo que te sobra. Siga olhando para a missão que o Senhor te deu. Siga correndo em direção ao teu propósito. Viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa. E aí acontece uma coisa. Chega uma hora que os inimigos que te perseguem são envergonhados pelos frutos que você produz. Porque nada é mais poderoso do que uma história de longevidade fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tem um vídeo falando mal do Billy Graham que eu vi, mas eu vi mais de 1000 dele falando de Jesus,
dele apresentando o Senhor e milhares de pessoas tomando a decisão. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu estava num quarto no interior de Santa Catarina, e o Senhor falou comigo: abre o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. Eu abri o vídeo e comecei a ver a história dele, e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a chorar muito. Ele era um garoto, filho de pais que não eram cristãos. Ele trabalhou numa rádio. Ele tinha uma história muito parecida comigo no começo. Foi como a minha vida foi. Só que chega uma hora que ele vira o Billy Graham e ele se torna um grande evangelista do mundo. E eu dobrei meu joelho naquele dia no interior de Santa Catarina, num hotel simples de tudo. Dobrei meu joelho e disse: Jesus, se o começo da minha história é tão parecida com a dele, me deixa viver um pouco o que esse homem viveu na minha vida. Me deixa, Jesus. Ei, lindo! Ele mudou a forma de eu pregar. Você pode falar mal dele, mas ele falou para 200 milhões de pessoas de maneira presencial. Eu tenho 34 anos e nunca vou poder me comparar a um homem que morreu com 99 pregando a mesma palavra. Eu ainda estou longe, faltam mais de 60 anos para eu chegar perto desse homem. Mas eu já posso dizer que o Senhor fez até aqui já mudou a história de milhares de pessoas. Já fez coisas incríveis, irmão. 190 países alcançados através do Netflix. Mais de 1 bilhão de pessoas já ouviram o nome de Jesus. Esqueça o que estão falando. Se preocupe em obedecer a voz que te chamou. Ouse prosperar, ouse avançar, ouse viver o que Deus tem para você. Ouse. Acredita, irmão. Vou falar melhor, vou ser claro. Vou ser bem transparente. Viva tudo que você pode. Eu vou ser claro. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de ser pobre. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de gente sofrida. Não, irmão, não é. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: se o Senhor te der o privilégio de desfrutar das riquezas dessa terra, aproveite, porque isso é um dom de Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Você quer realizar um sonho, mas está com medo do que os outros vão falar de você? Pare de ser tonto e realize o sonho logo. Se Deus te deu condição, se Deus te deu ferramenta, se Deus te deu a provisão, vai e vive o que você precisa viver. Não importa, mas vão falar, deixa o pau torar lindo. Se Deus está te dando o privilégio, aproveita. Não seja refém do pensamento negativo dos outros. Ei, irmão, eu vou te falar uma parada. Quando eu me libertei demais até. Eu fiquei até meio perigoso. Sabe quando você chega na fase do tipo, tô nem aí, maravilhoso, livre, leve, sem jugo, sem nada nas minhas costas, apenas a missão que o Senhor me deu. Irmão, é delícia. Eu ando com o que eu quero, eu compro a roupa que eu quero, eu uso o relógio que eu quero, eu vou aonde eu quero, mas eu não perco o temor do meu coração do Senhor. Ele é a razão do que eu tenho, Ele é a razão do que eu quero, e em tudo aquilo que eu faço glorifica o nome dEle. Mas estão dizendo, o problema é de quem está dizendo. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor deu para mim. Agora, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você. Não seja refém da mediocridade dos outros. Não seja refém da mágoa das pessoas. Não seja refém do ataque daqueles que deveriam te defender. Não seja refém. Se liberte para que você possa viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E o dia que você dar o pause no teu ouvido, no que vem de fora,
para ouvir somente o que Deus está falando com você, se prepare. A melhor estação da sua vida vai começar. O nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você vai ir a lugares que nunca sonhou, vai viver coisas que nunca imaginou, vai colher de frutos sobrenaturais. Mas eu preciso te dizer, do lado de fora, o pau vai torar. Mas o que importa não é o que acontece lá fora, é o que Deus está fazendo aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém. Ô Jesus, meu lindo e maravilhoso, não importa. Eu sei que tem um preço a se pagar, Jesus, mas nós não queremos nada senão a sua vontade, senão aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós vamos ouvir e obedecer a tua palavra. Nós vamos viver o teu chamado. Não importa quem se levante, não importa o que aconteça, maior é o Senhor. Nossos olhares estarão em ti, nossos ouvidos estarão apontados para a tua voz. Nós não iremos parar, nós não iremos nos acovardar, nós não iremos retroceder. Nós não somos aqueles que desistem. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! A pergunta é: onde vocês estavam? A gente está em Tubarão. E essa é a série Plenitude de Espírito. E a mensagem de agora é sobre paz. Mas não uma paz sem desafios, mas é sobre ter paz no meio das dificuldades. Olha, essa palavra é para você. É sobre, sabe, conseguir ter um sentimento que não é governado pelas emoções tradicionais, mas é dominado por uma fé inabalável e que nos torna estranhos no meio de uma realidade estranha. Então, lindo, eu não sei como é o caos da história que você está vivendo, mas você vai conseguir sentir paz em um lugar onde ninguém consegue ter paz. Aleluia! Então, bebê, bom, eu quero começar, mas não antes de te pedir um favor. Curte o vídeo. Sério, se você não curte o vídeo, não acontece nada. Mas se você curte, acontece uma coisa. O YouTube diz: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, melhor, mais longe a palavra vai. Amém? Então, lindo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, aqueles grupos que você quer sair e não pode. Manda no grupo da firma, ataca alguém. Amém? E um pedido importante: se você não é inscrito, se inscreve. Vou falar pela fé. Nessa altura do campeonato, deve estar faltando 200 e pouquinho, 100.000, para a gente alcançar a marca de 10 milhões de inscritos. Amém?
Então bora. Vamos para a mensagem. Combinamos, lembra? Só para não ficar chato. Vamos para a mensagem. Ai, Jesus, tem misericórdia. Há uma palavra sobre nós. E nós estamos em família aqui. Eu não sei se você consegue sentir assistindo de longe, mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa. Aleluia. Uma paz que invade tudo, sabe? E é sobre esse sentimento, é sobre essa presença que nos conforta no meio das adversidades da vida. Há um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2 que diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aleluia. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. É muito bom. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ressuscitou e está sentado ao lado Veja, a palavra, ela é viva, ela é sobrenatural. Quando nós olhamos uma verdade como essa, é um conselho no meio da escuridão da vida que às vezes a gente vive. Ele está dizendo que se mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, a nossa fé será aperfeiçoada. Eu vou ser mais claro. Quando nós olhamos para Jesus e desviramos o rosto, a fé não se aperfeiçoa. Ou seja, ela não amadurece, ela não evolui, ela não expande. Agora, o que a palavra vai dizer é que se nós permanecemos com os nossos olhos fixos no Senhor, há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre nós, aleluia. Há uma promessa sobre nós. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser aumentada. Só que aí a Bíblia diz sobre Jesus, do nada. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo. Do nada ele lembra de Jesus. Jesus, que é quem nós estamos olhando no dia mais difícil da sua vida, não desistiu da cruz, mas suportou as humilhações, porque havia uma promessa para ele, uma alegria incomparável. E aí a Bíblia diz que ele morre e ressuscita. E o endereço dele não é mais o mesmo. A Bíblia diz que agora ele está à destra de Deus Pai. Bom, eu sei que é difícil, porque os nossos dias difíceis, os nossos dias de angústia são um filtro do que cremos. Veja, eu sei que parece chover no molhado, mas para quem a vida dá muito certo, para quem as coisas fluem de maneira muito rápida, a fé não é exercitada. A fé não é exercitada quando o sol nasce. A fé é exercitada quando a chuva cai, quando a tempestade vem, quando o vento sopra. Então é nesse dia
que a nossa fé é testada. E é nesse dia que, se respeitamos o que a palavra diz, mantemos o nosso coração em paz. As coisas estão desmoronando, está dando errado, tiro, porrada e bomba. Amém. Mas aquele que está olhando para Jesus tem uma palavra diferente saindo da boca dele. Está todo mundo desesperado, está todo mundo desacreditando de tudo, e ele está dizendo: eu sei que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e nenhuma das suas palavras cairão por terra antes que o Senhor a cumpra. Veja, agora, eu não sei você, mas eu, quando leio a Bíblia, por exemplo em Provérbios, são conselhos extraordinários, são conselhos incríveis. Mas todo conselho, eu tento encontrar uma história na Bíblia de alguém que viveu, ou de alguém que não respeitou aquele conselho. E é fantástico, porque você vê que a Bíblia se completa em tudo e nenhuma linha fica vazia. Aliás, você precisa saber disso. Não há nada novo no céu que a Bíblia não tenha dito antes. Não há nada novo na terra que a Bíblia não tenha nos avisado primeiro. Não há. Tudo o que você precisa saber para viver está num manual que foi inspirado pelo Senhor, dado a homens comuns, para que hoje pudéssemos ter uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz: porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Só que tem uma coisa, é que quando essa promessa, e ela está no título da mensagem, ela vem, a palavra paz. A palavra paz é a mesma coisa que não ter perturbações externas. Uma das derivações da palavra paz é não haver nada de errado acontecendo. Só que quando eu olho para a palavra, eu vejo uma promessa de paz. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele não diz que a paz que excede o entendimento vai parar a tempestade do lado de fora, mas ele diz que aqui dentro a tempestade não vai entrar, a tempestade não vai morar. Não adianta, é isso que a palavra diz. Só que eu preciso de história. Eu sei que o conselho é maravilhoso, mas eu estou comigo, Jesus, da onde o Paulo tirou isso? Da onde, Senhor, que ele foi inspirado a falar que se nós mantemos os nossos olhos em Jesus? Aonde? E aí, lindo, é só você voltar. É só você dar voltar atrás na história. A cronologia bíblica é: o apóstolo Paulo surge depois que Jesus ressuscita e vai embora. Ele era um perseguidor de cristãos, mas que se tornou um pregador do Evangelho, e gastou a sua vida e foi perseguido por amor a Jesus, para anunciar as boas novas e o reino de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Mas quem conheceu Jesus antes dele, viveu o que ele está dizendo agora. E eu amo voltar nele, porque eu amo esse personagem, o Pedro. O Pedro é a prova do que acontece quando olhamos para Jesus e o que acontece quando paramos de olhar para Ele. Então, deixa eu refrescar sua memória. A Bíblia vai dizer que o Pedro está dentro de um barco no meio do mar, e uma tempestade aparece. Eu vou ser bem prático e rápido nessa parte. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Eu acho que fiquei com medo. Vocês estão acostumados a ver gente andando sobre as águas aqui em Tubarão? É que vocês fingiram um costume, eu acabei de dizer. Ele veio andando por cima das águas. Olha, eu preciso te dizer que uma das coisas mais importantes da vida do cristão é não se acostumar com o sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar. Todas as vezes precisamos sorrir como da primeira vez.
todas as vezes precisamos glorificar como se fosse a primeira vez. Eu vou falar uma coisa para você. Dave, todas as vezes que entro na minha casa, agradeço como se estivesse entrando no primeiro dia, porque eu sei que aquilo eu não mereço. Eu levo meus filhos no colégio, eu choro na frente do colégio, e parece meio louco, mas é porque eu não quero esquecer da onde o Senhor me tirou. Eu não quero esquecer da graça e da misericórdia dele. Então, bebê, não acostuma. Eu vou dizer de novo: Jesus vem andando por cima das águas. Bom, tubarão, tem mar aqui? Então vocês viram aonde? Ele vem andando por cima das águas. E calma, todo mundo dentro do barco faz... Pedro grita: é um fantasma! Pedro é muito louco. Irmão, Pedro é a minha maior esperança, porque quando eu vejo Deus escolhendo Pedro, eu fico: uau, graças a Deus. Se ele escolheu o Pedro, ele pode escolher um doidinho como eu. Irmão, eu sou cheio de defeito, de B.O., igual a você. E ele, porque é amoroso, extraordinário, misericordioso, incrível, olha para nós e deu um valor que a gente não sabe aonde está. Bom, Pedro diz: é um fantasma. Jesus diz: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí o Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo por sobre as águas. Irmão, eu só preciso dizer para você: a tempestade não acabou, o pau está torando, o vento está rodando, e a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. Só que no meio de uma tempestade, no meio de uma grande confusão, Jesus apareceu no horizonte para eles. E eu quero que você saiba: no dia da tempestade, nos dias difíceis, Ele não se esconde de você. Ele sempre aparece, Ele sempre vem. Agora, o que você faz determina o que acontece na história. Veja, Jesus não foi para aquele lugar para fazer Pedro andar sobre as águas. Ele foi para acalmar a tempestade. Há uma outra versão, se eu não me engano, no livro de Marcos, que Jesus não foi nem para acalmar a tempestade, ele só estava indo para o outro lado. Mas eu gosto dessa. Não tinha barco, levaram o jet ski, levaram o bote, levaram tudo. Jesus chegou na praia e falou: como que eu vou para lá? Já sei, andando. Irmão, eu queria ter vivido nesse tempo, de verdade. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que creram e não viram, mas eu queria ver. Quando eu chegar no céu, irmão, vai ter CPI de tudo. Eu quero todos os milagres explicados na prática. Como é que foi? Como é que rolou? Irmão, eu quero ver o Pedro. O Pedro quer chegar nele e vai assim: vem cá, por que tu era tão irritante? Irmão, Pedro chamou Jesus de fantasma. Jesus diz: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí Pedro: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Jesus vem. Só que quando ele fala vem, agora Pedro tem uma responsabilidade absurda, que é viver o que nunca ninguém viveu, baseado em absolutamente nada. Ele perguntou: posso? Jesus diz: você pode. Você pode, vem, anda, bora. Aí a Bíblia diz que o Pedro sai do barco. E o segredo está aqui. A Bíblia diz: ele está olhando para Jesus. Ele não está olhando para a tempestade, ele não está olhando para o vento, ele não está olhando para baixo. Eu fui aprender um esporte esses dias que dependia de muito equilíbrio. E sabe o que é interessante? O instrutor disse: se você olhar para baixo, você cai. Você tem que olhar para frente. Fui ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Disse: filho, não olha para o pneu, não olha para o pedal, olha para frente. Meu Deus, irmão, é tão claro como a luz. Olha para frente. Olha para quem está chamando você. Olha para quem tem compromisso com você. Olha para quem não esquece de você. Só tem uma coisa: é que quando tomamos uma posição de andar por cima das águas, no meio da tempestade que todo mundo morre de medo,
É impossível não vir pensamentos que destronem a nossa fé. A nossa maior batalha são os pensamentos que nos dominam. São os pensamentos que nos governam. Enquanto olhamos para Jesus, os pensamentos não governam, o medo não domina, a paz não é abalada. Mas quando paramos de olhar para Jesus, os pensamentos batem na porta. E eu não estou falando de bons pensamentos, é aqueles pensamentos que reforçam o fracasso que se espera. E aí o que a palavra diz é: se vocês permanecerem olhando para mim, vocês não vão ser abalados, a fé de vocês será acrescentada e a promessa irá se cumprir. Só que o Pedro é uma figura, irmão. A Bíblia diz que o Pedro para de olhar para Jesus. Pedro para. Só que ele não para porque ele quer. Ele para porque o vento é muito forte. E essa é a parada. Não é tão fácil como a gente gostaria. Nós ouvimos algumas histórias de perdas, de batalhas, de pessoas que perderam gente que amava. Então, parece meio difícil falar que não importa a tempestade. Olhamos para Jesus. Não é tão fácil. Somos açoitados por pensamentos, somos açoitados por realidades, somos desencorajados pelas pessoas. A nossa maior dificuldade de crer no milagre é porque para crer no milagre nós vamos precisar enfrentar aqueles que não creem no milagre. Então Pedro é nosso resumo. Pedro está vivendo a experiência mais extraordinária da vida dele. E ele tinha tudo para chegar até Jesus e voltar com Jesus de mão dada. Tinha tudo. Ele já estava andando, ou seja, ele já tinha a certeza que era possível. Ele já tinha a certeza que com Jesus dava certo. Ele já sabia, Ele é comigo. Só que veja, mesmo sabendo, mesmo vivendo o milagre, mesmo sabendo que Jesus estava o chamando e estava colocando solidez debaixo dos seus pés, em um determinado momento a Bíblia diz que ele para de olhar para Jesus e olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a naufragar. E a forma de ele pedir muda. Quando ele estava dentro do barco, ele disse: Senhor, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Só que agora o pedido dele é diferente. Ele diz: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. É porque quando estamos no meio da crise e nós paramos de olhar para Jesus, o problema que era assim aumenta, maximiza. A gente não vai ter só um problema, agora a gente vai ter dois problemas. Porque é nesse dia que o nosso olhar não pode perder a atenção. É nesse dia que os nossos pensamentos precisam ser vencidos. É nesse dia que o inimigo precisa ser confundido, destronado. É nesse dia. Não é quando está tudo bem, é quando as coisas saem do controle, que a gente precisa olhar para Jesus e dizer: agora é eu e o Senhor. Eu não vou abandonar. Eu não vou parar de olhar nos teus olhos. Eu creio na palavra, eu creio que você me chamou. Mais poderoso é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu não vou temer a flecha que voe de dia, nem na escuridão. Lindo. A gente às vezes tem que fazer papel de louco. Irmão, eu vou te dizer, é a melhor coisa do mundo quando você absorve um papel de fé e que te empodera para envergonhar o inferno.
Muito obrigado, irmã, pelo apoio. Eu vou dizer de novo: quando você toma uma postura que o inferno fica preocupado. Eu vou falar uma coisa, irmão. Quem vive isso confunde o adversário. O adversário fica perdido. Ele pensou: pô, mas não era para destruir? Por que está de pé? Porque não está olhando para o pecado, não está olhando para a batalha, não está olhando para o deserto, não está olhando para o vento, está olhando para Jesus. Mas por que ele não cai? Porque ele não está olhando para a queda, ele não está olhando para a pedra, ele não está olhando para o buraco, ele está olhando para Jesus. Mas por que ele ainda permanece de pé? Porque o coração dele não foi dominado pela guerra, o coração dele não foi dominado pela tempestade, ele está olhando para Jesus. E quem permanece olhando para Jesus, o mal não consegue entrar na mente. Agora, vai ter um dia, eu sei disso, que a gente vai estar mais fraco e os pensamentos vão tentar dominar a gente. E é nesse dia que a gente precisa batalhar com estratégia na nossa mente. Eu vou ser claro com você: para toda a mentira do inimigo existe uma verdade que confronta da parte do Senhor. Eu vou melhorar. Para toda sentença do inimigo existe uma palavra de liberdade na palavra do Senhor sobre você. Então, lindo, se vem uma mentira, combata com uma verdade. O pensamento negativo vem, ele diz: você não vai conseguir. Aí a palavra vem e diz: você vai conseguir, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pensamentos negativos dizem: você vai naufragar. Aí a Bíblia vem e diz: não, se você permanecer olhando para Jesus, para o autor e o consumador da tua fé, nem tempestade, nem batalha, nada terá o poder de te submergir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos melhorar. Você não vai viver a promessa de Deus sobre você. Ei, não, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Toda a palavra liberada pelo Senhor vai se cumprir na nossa vida. Lindo, é dessa maneira, é olhando no olho e dizendo: não, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e nada vai me parar, nada vai me deter. E quando a gente faz isso, passa. É uma doideira, irmão. Quando você organiza o coração, você pode estar no meio de guerra, você pode estar no meio do deserto, você tem paz. E aí fica estranho, porque fica irritante. Paulo está torando e você está... Você parece louco, irmão. Você está assim: vai dar tudo certo, papai está no controle, o vento está batendo, mas ele acalma a tempestade, ele é poderoso para fazer. Agora, o Pedrão está vivendo na prática o upgrade e o downgrade. Ele estava hypando, irmão. Ele estava andando sobre as águas. João estava filmando, ele ia postar num Reels. Não tinha como não virar uma live, uma parada dessa. Aí ele para de olhar para Jesus, começa a naufragar e diz: Senhor, eu não quero mais andar sobre as águas, eu só quero que o Senhor me salve disso.